Abra sua Bíblia, querido. Livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 7. Provérbios 9, a partir do verso 7, texto que já está aí projetado, para você também acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém. Dia das Mães, desde já, mais uma vez, falei na hora do café. Novamente, aí, parabéns às nossas mamães. A gente vai orar por vocês no final. Então, ser mãe é um privilégio, uma bênção, né? Sabemos também das lutas que a maternidade traz. Lutas enormes, lutas difíceis, complicadas, especialmente, né, quando os filhos são um pouco desobedientes, né? Então, aquele pai, aquela mãe que nunca se estressou com seu filho, realmente isso aí você pode canonizar santos, né? Os filhos são um desafio à nossa longanimidade. Ter mansidão na hora de arrumar o filho para a escola é um desafio espiritual, realmente, que eu estou em busca dele, né? Então, tem criança que põe fogo no parquinho, mas também tem umas mães que são bravas, né? As mães que usam lá o poder da vara. Quem teve mãe braba aí? Mãe braba, mãe, olha aí, tá vendo? Mãe braba. Algumas ainda são bravas, né? Enfim, isso é conversa para o almoço aí, você chegar à conclusão, né? Ficar discutindo lá. Era braba, não era braba? A mãe nunca reconhece que é braba, né? A mãe nada. Sempre. Brincadeiras à parte, irmãos, então nós sabemos aí que o processo de disciplina é um processo desafiador, né? Como ensinar, como corrigir, qual a medida certa na hora de repreender o filho? O tempo certo, a forma certa, né? a dosimetria, quando nossos filhos fazem bobagem. Então não há uma fórmula certa, né? Não há um versículo na Bíblia, um capítulo na Bíblia que diga assim, ó, faça isso e pronto, e está tudo certo, né? Cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada família é uma família. Veja que às vezes irmãos são criados da mesma forma, com a mesma educação, pelos mesmos pais, e na vida adulta seguem caminhos diferentes. Há filhos que, na vida adulta, trazem tristeza aos seus pais, apesar de terem tido uma excelente criação. Outros se tornam pessoas sérias, responsáveis, gente temente a Deus, apesar de ter tido uma educação defeituosa, ou mesmo, dependendo do caso, nem pais tiveram. Então não existe um modelo que você faça isso e isso e vai dar certo, né? O ponto é que para onde você for imaginar, pensar, refletir,
nos filhos que você já teve, que tem ou que terá, não existe criação de filhos sem disciplina. Como isso será executado é outra história. Ela pode ser mais rigorosa, mais flexível, pode ser mais criativa, pode insistir mais num ponto, abrir mão de outros, vai depender. Mas o processo da disciplina precisa estar presente. O livro de Provérbios nos aponta isso, né? Lá no capítulo 13, verso 24, vai dizer: aquele que não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Então não vai dizer como você vai colocar isso em prática, mas diz que você precisa fazer. E partindo desse contexto da criação dos filhos, a sabedoria bíblica traz isso, esse princípio para a nossa relação com Deus. O cenário do nosso amadurecimento espiritual passa por um processo de disciplina. É uma tecla que Provérbios vai insistir com a gente, vai usar várias expressões para mostrar que a disciplina é uma virtude espiritual. Logo no capítulo 13 ele vai dizer: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não se canse da repreensão dele. Capítulo 12, verso 1, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Quem aborrece a repreensão é estúpido. Capítulo 15, o que rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Então veja, textos que mostram como a gente deve encarar a disciplina. Não devemos rejeitá-la, não podemos nos cansar dela, devemos desejá-la. É o que encontramos no texto que lemos. A maneira como você recebe a disciplina demonstra se você é sábio ou insensato, piedoso ou ímpio. Quanto mais os sábios são instruídos e disciplinados, mais eles crescem. Já os insensatos, nem adianta repreendê-los. É inútil. Não vai te ouvir. O Novo Testamento segue essa ênfase, mostrando mais de uma vez que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. O livro de Hebreus, no capítulo 12, trata isso de forma muito clara, e eu queria ler alguns desses versículos para você. Vai dizer lá: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Olha o que ele vai dizer agora. Se Deus não os disciplina, significa que vocês não são filhos do Senhor. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgavam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina no momento é agradável, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa para os que se deixam ser corrigidos por ela, para os que aprendem. E aí ele vai dizer, então, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, se fortaleçam e busquem a santidade do Senhor. Então, uma vida sábia, irmãos, é uma vida forjada na disciplina, caracterizada por um coração humilde, um coração ensinável, disposto a ser disciplinado. Tudo isso é muito bonito. Porém, a cultura da nossa sociedade empurra o nosso coração em uma outra direção. Não estamos muito interessados em sermos disciplinados. Somos treinados, educados para outro movimento. E eu queria identificar com você 4 aspectos que existem na nossa cultura que nos deixam desconfortáveis em relação à disciplina: a diversão, o lucro, a vaidade e a relativização. Comecemos pela diversão. A indústria do entretenimento, ela nos cerca por todos os lados.
Todos os dias você tem uma série para assistir, um filme para ver, mais 1 hora jogando no celular, mais 1 hora vendo os stories, mais 1 hora assistindo Reels, mais 1 hora no TikTok, mais 1 hora assistindo corte no YouTube, mais um joguinho de futebol de vez em quando, uma partida de basquete, um vôlei, ou quem sabe um pouquinho de novela. Temos muita diversão à nossa disposição, muito entretenimento. Não sabemos mais nos divertir sem uma tela. Somos tão dependentes das telas quanto os dependentes químicos são das drogas. E a nossa justificativa é sempre a mesma. Ah, pastor, só para relaxar um pouco, né? Só para distrair, a vida é tão difícil. É só um joguinho, é só um filmezinho, é só uma sériezinha. Somos escravos da diversão. Uma coisa que eu aprendi sobre a dependência química é que o dependente, ele é sempre um mentiroso. A mentira é a principal aliada do vício, seja ele qual for. A pessoa mente para si mesma e mente para quem está ao seu redor. E esse é o nosso primeiro desafio, irmãos. Sermos honestos em relação às nossas limitações. A gente não consegue ficar um culto, 2 horas, sem mexer no celular, às vezes sem jogar no celular, sem olhar uma notificação, sem mandar uma mensagem. Para além da dependência, o problema da cultura da diversão é que a nossa tendência é fugir de qualquer conteúdo que nos confronte, que nos corrija, que nos exorte. Queremos o conteúdo que nos faça rir, não que seja instrumento de Deus para a nossa disciplina. Veja, irmãos, que fique claro, isso não é demonizar a diversão, já falamos sobre isso várias vezes. A cultura da nossa igreja mostra o quanto a gente valoriza a gente ter o tempo de descontração, de riso, de alegria. Agora, Eclesiastes 3 nos lembra que há tempo para tudo. Há tempo de rir, há tempo de refletir, há tempo de relaxar, há tempo de meditar, há tempo de esquecer dos problemas e há tempo de orar por eles e enfrentá-los. A questão é que somos tão treinados nessa cultura da diversão que a gente vai ficando literalmente cada vez mais emocionalmente infantilizado e espiritualmente buscando sempre o que é mais raso, mais superficial. Coisa tão séria que algumas igrejas vão virando espaço de entretenimento. E a nossa experiência de culto é uma experiência onde a gente busca rir, se divertir, se distrair. Mais uma vez, não quer dizer que a espiritualidade de Jesus seja uma espiritualidade mal-humorada. É bom a gente rir faz bem. A gente tem pessoas na nossa igreja que riem, que dão gargalhadas, incríveis. Então o problema não é rir. O problema é rir e não orar. Rir e não chorar de arrependimento. Se divertir e não servir com seriedade. Relaxar, mas não lutar contra os seus pecados. Ora, que o mundo esteja mais interessado na diversão do que na comunhão com Deus, natural. O problema é quando a igreja, ou nós como cristãos, estamos mais preocupados com a diversão, mais interessados em se divertir do que com o Evangelho. Aparentemente as pessoas nunca leram na Bíblia a fala de Jesus no Evangelho de Lucas, dizendo: bem-aventurados que agora choram, porque haverão de rir. Mas ai de vocês que agora riem, porque haverão de chorar. O problema é quando nós cristãos, tão distraídos com as diversões dessa vida, que não conseguimos prestar atenção na exortação do Senhor para o nosso coração.
Consequentemente, a gente não cresce espiritualmente, continuamos crianças na fé. Então esse é o seu primeiro desafio, para começar a pensar na disciplina do Senhor. Segundo desafio é a cultura do lucro. Isto é, o conteúdo que me interessa é o conteúdo que me traz alguma vantagem. Sobretudo financeira, é sempre aquela pergunta, o que eu vou ganhar com isso? E isso vai afastando o nosso ouvido e o nosso coração do Senhor. Por quê? O que você ganha com a disciplina do Senhor? Sabedoria espiritual. Fortalecimento na fé. Discernimento para separar o mal do bem, o certo do errado. Aproximação da vontade de Deus. Mas não necessariamente isso vai tornar você mais rico. Talvez até te torne mais pobre. Então, não interessa muito. A cultura do lucro afeta a nossa mente, o nosso coração, afeta a dinâmica da igreja, as pessoas. Já que as pessoas querem ganhar, vamos dar o que elas querem. E a gente oferece. Seja o culto do milagre, da cura, da prosperidade, da vitória financeira, e vamos compartilhar histórias de sucesso e superação, porque queremos o Deus que abre portas, não o Deus que fecha portas. Queremos aquele que diz sim, não aquele que diz não. Queremos aquele que diz que vai honrar os nossos sacrifícios, não aquele que vai desafiar você a rasgar o coração e se prostrar e abandonar seus ídolos. Esquecemos das palavras de Jesus, citadas em Atos 20, que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou também do que Jesus fala em Marcos capítulo 8, quando diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Então parece que muitos cristãos e igrejas não fazem muitas questões, ou não fazem muita questão de suas almas, dependendo do que podem ganhar nesse mundo. Então, mais uma vez, queridos, o nosso desafio é o equilíbrio. Cremos, acreditamos num Deus que faz milagres. Quantas coisas maravilhosas, incríveis o Senhor tem feito entre nós, na nossa igreja. A gente sempre valoriza a cultura do testemunho, seja nos cultos, nos núcleos, nos encontros, nos acampamentos, somos sempre desafiados a compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. E isso é muito bom, isso nos edifica profundamente. O ponto é que justamente esses testemunhos nem sempre são sobre vitórias materiais. O testemunho que nos interessa pode também envolver a sua vida material, mas ele começa sobre como o Evangelho muda a sua vida. Como Jesus nos faz abandonar pecados, como pessoas vão descobrindo a alegria de ser igreja, de congregar, de servir, gente que se sente espiritualmente curada, emocionalmente transformada. Pessoas que vão dizer, como eu já ouvi, que depois de anos frequentando igrejas, pela primeira vez, descobriram o significado do Evangelho. Isso é importantíssimo e deve ser compartilhado. Mas isso só acontece quando a gente coloca o Evangelho no centro da nossa vida da igreja. E experimentamos e entendemos esse processo de sermos constantemente disciplinados pelo Senhor. Temos um terceiro desafio. Então, o primeiro desafio é a cultura que a gente está chamando de diversão. Segundo lugar, a cultura do lucro. Terceiro lugar, a cultura da vaidade, que também poderia ser chamada cultura da autoestima. É um conjunto de coisas que gira em torno da nossa idolatria de si mesmo. Buscamos conteúdos que fortaleçam a nossa autoestima,
queremos conversar com quem nos elogia, com quem concorda com a gente. A gente não quer aquele conteúdo que desafia a mudança. A disciplina, irmãos, sempre é confrontadora. O Evangelho é confrontador. Veja que Jesus, ao mesmo tempo que ele acolhia as pessoas com amor, ele as desafiava ao arrependimento. O Evangelho que nos consola é o mesmo que nos impulsiona a novas atitudes. Então, o objetivo do processo de disciplina é nos ensinar o que não sabemos. Chamar a atenção para aquilo que talvez você saiba, mas não está dando a devida atenção. Então, a disciplina do Senhor vem para corrigir pensamentos, atitudes, posicionamentos. Ora, se precisamos ser corrigidos, é porque não estamos agindo da maneira correta. E aí entra o problema dessa cultura da vaidade. A gente quer ouvir que somos lindos, somos maravilhosos, somos incríveis e merecemos ser felizes, não é verdade? Queremos o culto que levante o nosso astral e que você saia cheio de autoconfiança para vencer na vida. É muito difícil ouvir que às vezes o que você está pensando, fazendo, não é o que agrada ao Senhor. E que você precisa abandonar certas coisas. Que é necessário negar-se a si mesmo, para que Ele cresça e que você diminua. Negar-se a si mesmo. Esquecemos do exemplo de João Batista. Que nos leva a um quarto desafio, que é o desafio da relativização. A disciplina do Senhor, ela pressupõe a existência de um certo e um errado. Coisas boas e coisas ruins. Coisas que fazem bem e fazem mal. Então eu preciso abrir mão de algumas coisas e incorporar outras. Eu preciso me movimentar numa direção e me afastar de outra. Só que o ponto é que quem define esse certo e errado é a vontade de Deus. Não é relativo. Então veja, o certo e o errado é aquilo que Deus revelou em Jesus e nas Escrituras. Porque há formas de comportamento que fazem bem a nossa comunhão com Deus e outras que fazem mal. Há atitudes que nos aproximam do Senhor e outras que nos afastam. Há comportamentos que testemunham os valores do reino e outras que apontam para os valores do mundo. Há formas de agir que nos fazem instrumentos do Espírito Santo para abençoar vidas. Mas também há formas de agir que nos fazem instrumentos de Satanás para destruição. Então nada disso é relativo. Nada disso é definido pela cultura. Não é uma construção social, não é o politicamente correto ou incorreto, não é o que as nossas autoridades definem como legal ou ilegal. Na verdade, o fator decisivo nem mesmo é o que as igrejas e cristãos têm praticado. O nosso fundamento é o Evangelho. A verdade de Deus revelada na pessoa de Jesus, nas Escrituras. E aí, todo o restante, aí sim, todo o restante tem para nós um valor relativo. O valor absoluto é Cristo, o valor absoluto é o Evangelho. A nossa preferência pessoal tem valor? Tem. O que a sociedade está dizendo tem importância? Tem. O que as autoridades estão definindo tem o seu lugar? Tem. O que os outros cristãos e igrejas praticam e praticaram ao longo da história deve ser levado em conta? Sim.
Contudo, o nosso compromisso primeiro é com o Evangelho. Então eu pego tudo isso, que tem a ver com o meu coração, com o que as outras pessoas fazem, com o que está na sociedade, com o que está na cultura, nas outras igrejas, na história. Pego todo o restante e vou filtrar pelo conteúdo do Evangelho de Cristo, da graça de Deus revelada em Jesus. Como preguei na semana passada, isso não quer dizer que a gente vai encontrar na Bíblia respostas claras e objetivas sobre todas as questões da vida. Agora, o Evangelho oferece princípios que se aplicam a todas as áreas da vida. Também apontamos que, às vezes, esses princípios podem nos permitir tirar conclusões diferentes. Às vezes, cristãos diferentes podem chegar a conclusões diferentes sobre determinadas áreas da Bíblia, e está tudo bem. Sim, a Bíblia permite, em alguns casos, uma diversidade de opinião. E se a gente construir, o ponto é esse, se eu construo minha opinião partindo da Escritura, eu vou entender que estas diferenças de opinião não fazem parte do essencial do Evangelho, que é muito claro na palavra de Deus. Então eu tenho liberdade de opinião naquilo que não é o essencial, naquilo que não é fundamental. Então a gente precisa avaliar a vida e o mundo a partir do Evangelho. Mais ainda, precisamos nos avaliar. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente precisa se avaliar, se examinar a si mesmo. E ele vai dizer, que a gente precisa se autoavaliar para não sermos condenados com o mundo. Precisamos submeter nossos pensamentos, atitudes, palavras, decisões à disciplina do Senhor. Inclusive nossas opiniões e preferências pessoais. Meu irmão, minha irmã, vamos ser honestos. É muito difícil alguém chegar para a gente e dizer assim, olha, você está errado. Emocionalmente é muito difícil você lidar com essa afirmação, você está errado. E para piorar, quando a gente parte de um senso comum, cultural, de que esse errado é relativo, fica mais difícil ainda. Porque então, aí aquela coisa, eu vou dizer assim, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você fica com a sua, e vai todo mundo para o inferno, e está legal. Então, partindo de uma verdade só, que é a verdade de Jesus do Evangelho, eu preciso repensar, eu preciso reconsiderar, eu preciso me corrigir, mudar. Então é nessa situação, é nesse lugar que o Evangelho nos coloca, o lugar onde eu admito o meu próprio pecado e me lanço aos pés de Jesus, buscando cada vez mais me encher do Espírito, para termos a mente de Cristo. Então, depois de enfrentarmos todas essas batalhas, a batalha da diversão, a batalha do lucro, a batalha da vaidade, a batalha da relativização, chegamos à parte final, para a gente entender os significados da disciplina. Então, nós temos 4 batalhas para enfrentar. E nós vamos ver 4 significados sobre a disciplina bíblica. Disciplina significa ensino, encorajamento, exercício e correção. Ensino, encorajamento, exercício e correção. Em primeiro lugar, você vai ver na Bíblia disciplina como ensino. Aceitar a disciplina como sendo aceitar a vontade de Deus, a direção de Deus, os princípios de Deus. Ora, há coisas que você não sabe. Sabe, já passou pela sua cabeça que há aspectos do Evangelho, que talvez você desconheça.
aspectos do reino de Deus que talvez você ainda não entendeu, verdades espirituais que você simplesmente ignora. Você já considerou que o desconhecimento dessas verdades afeta o seu relacionamento com Deus, empobrece a sua espiritualidade? Que talvez a sua experiência com Deus, com o Evangelho, com a igreja, não é tudo o que poderia ser, porque te falta conhecimento. Ou que talvez para determinados assuntos você está pensando errado, quem sabe porque aprendeu errado, porque te ensinaram errado. O ponto é, irmãos, não sabemos tudo o que poderíamos saber sobre o Evangelho e o reino de Deus. A começar por mim. Eu percebo que muitos cristãos lidam, operam a sua vida cristã como se soubessem tudo. Então a gente faz afirmações categóricas. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Para mim, uma das belezas do Evangelho é que ele é amplo demais. Ele é grande demais. Ele é uma fonte inesgotável. Eu não sei tudo sobre o Evangelho. Eu estou descobrindo. Eu não sei tudo sobre o reino. Eu estou aprendendo. E cada coisa que eu descubro e aprendo é mais maravilhosa que a anterior. Mas eu preciso me colocar nesse lugar do aprendizado. Eu preciso me colocar nesse lugar de que não sabe tudo. Esse é um exercício que eu pessoalmente gosto de fazer em relação à prática de outros cristãos, de outras igrejas, outras denominações, de outros países, de outras culturas. Nenhuma igreja, nenhuma teologia, nenhuma denominação, nenhuma tradição do cristianismo é capaz de absorver toda a profundidade da revelação de Deus. Nenhum cristão consegue sozinho fazer isso. O que significa que nós podemos avançar muito além se adotarmos uma posição de humildade. Quando a gente acha que sabe tudo e a gente não está interessado em mais, já temos o suficiente. Arrogância. Arrogância que prejudica a nossa fé, que prejudica a igreja, que prejudica a nossa missão, nos prejudica. Então, como igreja, a gente precisa estar engajado num processo de conhecimento cada vez maior do Evangelho, conhecer mais, alargar nossa visão. Então, em primeiro lugar, disciplina quer dizer ensino. Em segundo lugar, disciplina quer dizer encorajamento. Encorajamento é uma das traduções possíveis do verbo exortar no Novo Testamento. Então, quando fala de alguém ser exortado, está falando de alguém ser encorajado, incentivado, animado. Veja, não basta a gente ouvir sobre o certo. Não basta a gente aprender novos conteúdos. O desafio é a gente colocar em prática. Então, bacana essa pregação, esse culto, tudo isso que você ouviu, legal, mas e daí? O que vai acontecer com a sua vida quando você chegar em casa? O que vai acontecer com a sua vida amanhã de manhã? Durante a semana? É aquela história. Você ora muito menos do que deveria. Até hoje, que eu me lembre, eu nunca conversei com um cristão, né, pelo menos aqui na nossa igreja, para trazer a memória recente, que dissesse: pastor, eu oro o suficiente. Eu estou orando o bastante. Não, eu já tenho oração sobrando, pastor, entendeu? Então, todo mundo que a gente conversa, né, e graças a Deus por isso,
escapar do pressuposto de dizer assim, poxa, eu não oro quanto deveria. Eu não oro na regularidade que eu deveria. Eu não oro na quantidade que eu deveria. Eu não oro com a atenção que eu deveria orar. Então todo mundo tem a informação. Nos falta a prática. E às vezes a diferença entre a informação e a prática está na motivação, no ânimo. Então a disciplina, quando vem ao nosso ouvido, ao nosso coração, quando somos incentivados a orar. Mas veja, a disciplina também vem quando alguém chama a gente para orar junto. A disciplina também vem quando a gente se compromete a orar todos os dias com alguém. Não só por alguém, mas orar com alguém. Precisamos da humildade e pedir ajuda, de admitir nosso desânimo, para que alguém simplesmente possa assumir o compromisso de orar com a gente. E aqui eu estou dando um exemplo sobre a oração, mas poderia ser aplicado a outras áreas. Todos nós precisamos ser encorajados a buscar mais do Senhor, a colocar mais em prática os princípios do reino, porque todos os cristãos, inclusive os pastores, os líderes, vão lutar contra o desânimo. E esse encorajamento não vem apenas do púlpito, da pregação, ele vem do nosso convívio comunitário, do andar junto, do caminhar uns com os outros, não apenas dizendo às pessoas, ora, façam isso, mas às vezes dizendo, eu vou fazer com você. Não apenas dizendo, carregue isso, eu vou carregar com você. Não apenas dizendo, vá ao culto, não, dizendo, eu vou com você. Terceiro lugar, disciplina é exercício. Ensino, encorajamento, exercício. Falamos muito sobre disciplinas espirituais. E disciplinas espirituais é exatamente isso, exercício. Rotinas que precisam ser praticadas com regularidade. Nós nos submetemos à disciplina do Senhor, quando nos submetemos, ou melhor, quando submetemos nossa agenda às rotinas da graça. Submetemos nosso tempo, submetemos nosso corpo, nosso físico, nosso emocional, nosso mental às prioridades do reino. Quando hoje você acordou, se arrumou, veio ao culto, você fez isso. Você disciplinou sua agenda, seu tempo, seu corpo, sua mente, sua alma, em favor de uma prática espiritual. O ponto é que não pode parar por aqui. É todo dia, toda semana. O Evangelho não se resume a gente entender certas teorias. Não basta você saber explicar a importância do perdão se você não exercitar o perdão. Então a gente aprende muito mais sobre o perdão exercitando do que talvez lendo sobre ele. Precisamos exercitar a evangelização, não apenas saber explicar o que significa. Exercitar a comunhão, exercitar a adoração, exercitar amor ao próximo. A igreja precisa ser esse espaço onde somos encorajados às práticas, pelo testemunho dos nossos irmãos. E por fim, irmãos, em quarto lugar, disciplina quer dizer correção. Já falei sobre isso ao longo da mensagem, não vou aprofundar. Só queria chamar sua atenção para, às vezes, uma questão de sentido. Muitas vezes a palavra disciplina chega ao nosso ouvido como punição, como castigo. Então, punição, castigo é aquilo que virá no juízo final. Sobre todos e tudo que não se submeteu à vontade do Senhor. Que não se submeteram à disciplina do Evangelho. Que não se colocaram de forma humilde diante de Jesus Cristo. Até lá, todos nós, todos os que estão em Cristo, estão em um processo de disciplina.
Mais uma vez, Hebreus, que nos lembra que a disciplina é prova do amor de Deus para conosco. Por isso, disciplina não é castigo que vem sobre alguns. Entendemos aqui na nossa igreja que todos nós estamos sendo disciplinados o tempo todo, inclusive eu. Em cada culto somos disciplinados. Agora você sabe o que isso significa. Significa que em todo culto nós somos ensinados, em todo culto nós somos encorajados, em todo culto nós somos corrigidos e em todo culto nós temos a oportunidade de exercitar práticas do Evangelho. A igreja é o espaço em que Deus usa pessoas para nos disciplinar, ou seja, pessoas para nos ensinar, para nos encorajar, para nos corrigir e para nos ajudar a exercitar o Evangelho. Então você precisa de humildade para aceitar a disciplina que vem para a sua vida através de outro e de maturidade para ser instrumento de Deus para disciplinar a vida de outro. Disciplinar a vida do outro não é você descascar no outro aquilo que você pensa, pisar em cima dele. Disciplinar o outro é você ser instrumento de Deus para ensinar, para corrigir, para encorajar e para ajudá-lo a exercitar o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui nessa manhã e trouxe você também para me ensinar, para me encorajar, para me corrigir e para me dar a oportunidade de colocar em prática algumas das rotinas do Evangelho. A disciplina do Senhor está sobre a nossa vida. E aí eu queria terminar relendo o texto. Os 3 primeiros versículos. Provérbios 9, 7, 8 e 9. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será mais sábio ainda. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com o Senhor nessa hora. Coloca diante do Senhor aquilo que você entende que está vindo do Senhor para a sua vida. Coloque diante do Senhor a condição do seu coração, da sua mente. Coloque diante do Senhor a verdade da palavra. Deus amado, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que se interessa pelas nossas vidas. O Senhor se importa. Muito obrigado, Senhor. Apesar da podridão, Senhor, da miséria, da nossa condição espiritual, o Senhor, ó Pai, se importa com a gente. E o Senhor nos chama a uma nova vida, Senhor. Na verdade, o Senhor nos dá uma nova vida. O Senhor nos deu uma nova vida em Cristo. Nesse dia das mães, ó Pai, nós olhamos para o Senhor, o Deus que abriu mão do seu Filho, para que hoje todos nós pudéssemos ser filhos do Senhor. E como filhos, ó Pai, que o Senhor ama, filhos que receberam a vida do céu, nessa hora, Senhor, nos ajuda a colocar em prática a Tua vontade, Senhor.
Pai, perdoa, porque muitas vezes o nosso coração diante do Senhor é um coração ímpio. É um coração que está endurecido e fechado, não aceita, não ouve a repreensão que vem do Senhor. Quebranta-nos, ó Pai, e nos dê, Senhor, um coração ensinável. Abre os nossos ouvidos, ministra sobre o nosso entendimento, para que possamos discernir a Tua vontade à luz de Cristo e do Evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos o ensino do Senhor. Leva-nos, ó Pai, a um entendimento mais amplo, Senhor. Dá-nos essa humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. E dá-nos a coragem, a disposição, Senhor, de ir além. Usa pessoas, ó Pai, para abrir nossos olhos e entendimento. Deus amado, todo-poderoso, permita, Senhor, que a nossa igreja seja esse espaço, Senhor, onde o Teu ensino, o encorajamento do céu, a correção pela Tua palavra e a possibilidade de exercitarmos a Tua graça seja uma coisa, Senhor, real, e que tenhamos a humildade de estar nesse lugar e também a maturidade de sermos instrumentos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos disciplina como filhos. E que sejamos filhos, ó Pai, amados do Senhor, perdoados em Cristo, habilitados pelo Espírito, a colocar em prática novas atitudes para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.